Paz seja convosco. Glória a Deus. Mais uma vez, juntos aqui no nosso canal. Pastora Madalena de Sá, aqui no YouTube. Nosso canal, porque você aceitou o convite, se inscreveu, tem sido parceiro de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, junto comigo, para anunciarmos esse Evangelho simples da paz, mas poderoso. Eita Evangelho poderoso. Eita Deus poderoso, eita maravilha de Deus grandão esse nosso. E se você está me vendo e ouvindo agora e ainda não é inscrito no nosso canal, torne-se parceiro, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber notificação de cada mensagem, de cada palavra vinda direto do trono de Deus, e seja um missionário dos últimos dias, enviando este link, esta mensagem, para alguém que precise ouvir e precise estar atento à voz de Deus. Está chegando o Natal, então desde já eu quero desejar um Feliz Natal, boas festas e que Deus ainda nos surpreenda neste finalzinho de 2020 e que 2021 Deus possa nos fazer entrar enraizados em uma terra fértil que mana leite e mel. Eita, glória a Deus, aleluia. Queridos, a palavra vinda do coração de Deus para as nossas vidas nessa noite está no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 21, pertinho do livro das revelações de Apocalipse. 1 João, capítulo 5, versículo 21. O tema é: tenha Deus como prioridade em sua vida. Tenha Deus como prioridade em sua vida. Nós vamos ler em duas traduções. Na tradução de João Ferreira de Almeida, diz assim, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Na tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Louvado seja Deus. Querido, amado e doce Espírito Santo, eis-me aqui. Usa-me como instrumento vivo nas tuas mãos. E, Senhor, unja coração, mente e ouvidos do teu povo, para que os teus filhos possam escutar, ouvir e praticar o que o Espírito Santo tem a nos dizer neste momento. Em nome de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Meu querido e minha querida, ter Deus como prioridade na nossa vida sempre foi um grande desafio. Agora então, com a velocidade das redes sociais, o desafio ficou maior ainda. Não sei que idade você tem, mas há 40 anos atrás, quando eu tinha apenas 12 anos de idade, as coisas não eram tão rápidas, as informações não eram tão rápidas, os assédios não eram tão rápidos, o acesso ao pecado não era tão rápido como é nos dias de hoje. E colocar Deus como prioridade na nossa vida é um grande desafio. É preciso um esforço quase sub-humano para que nós não venhamos deixar nenhum ídolo, nada e nem ninguém se colocar, tomar o lugar de Deus, a primazia, o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Isso é muito complicado. Porque o trabalho de Satanás sempre foi ter o primeiro lugar na nossa vida. O trabalho de Satanás sempre foi tirar o primeiro lugar de Deus na nossa vida. E Jesus Cristo já nos adverte dizendo que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E para termos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós temos que nos esforçar, e nos esforçar mesmo. O ser humano, ele se esforça para poder manter tanta coisa que não
faz bem a ele. Tanta coisa que destrói a sua alma, que destrói a sua intimidade com Deus, mas se esforça. O ser humano se esforça para poder manter em primeiro lugar, né, tantas pessoas e tantas coisas que na verdade não preenche o vazio que só Deus preenche. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos esforçar para ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. E por incrível que pareça, a gente só acorda para isso, a maioria dos seres humanos só acordam para isso quando não tem mais nada. Aí quando não tem mais nada, quando não tem mais saída, quando chega no auge do desespero, quando chega no auge de entender que fez tudo errado e que nada está dando certo, e aí a única coisa que ele entende é que ele tem Deus na sua vida. E pela primeira vez, ele toma consciência de que Deus é suficiente e deve ser prioridade na vida dele, ou na vida dela. Mas nós não precisamos chegar a uma situação de perder tudo, de não ter nada, de chegar a uma situação de confusão mental e emocional, para podermos entender que Deus precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Porque Deus precisa ocupar. E não é necessidade de Deus, é nossa necessidade. Porque se Deus ocupar o primeiro lugar na nossa vida, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos conduzir. E as outras coisas, Ele vai nos acrescentar. As outras coisas que não ocupam o primeiro lugar, as outras pessoas, as outras situações, o Senhor Deus, por ocupar o primeiro lugar na nossa vida, Ele vai filtrar essas coisas e Ele só vai permitir que se achegue até a nós as coisas que vai nos fazer bem, as coisas que vai nos fazer felizes e as coisas que não vão tomar o lugar dele na nossa vida. Por isso que João disse: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, porque os ídolos, e quando eu falo ídolos sim, de estátuas, imagens, mas eu falo de ídolos, de pessoas. Quantos pais se tornaram ídolos para os seus filhos? Quantos filhos se tornaram ídolos para os seus pais? Quantos ex-maridos e esposas se tornaram ídolos, estão grudados à alma um do outro? E isso tem tomado o lugar de Deus na vida das pessoas. Deus não tem sido mais primazia, não tem ocupado o primeiro lugar. E isso Satanás tem achado uma brecha de gigantesca para entrar e para trazer tristeza, angústia, confusão e tantas outras coisas. Prejuízos incalculáveis à nossa vida humana, à nossa vida pessoal, à nossa vida espiritual, à nossa intimidade com Deus, porque Deus não ocupa mais o primeiro lugar. E de uma certa forma, Deus, ele é ciumento. Ele não aceita dividir, compartilhar a primazia dele na nossa vida com nada, nem com ninguém, principalmente com o pecado. Principalmente com o nosso achismo, mas eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito. Deus, de uma certa forma, ele é ciumento, porque ele não divide a glória, a primazia dele com nada nem com ninguém. E às vezes as coisas não dão certo na nossa vida, às vezes as coisas se complicam na nossa vida, às vezes as coisas saem do rumo, porque nós não nos apercebemos de que Deus não ocupa mais a primazia na nossa vida, o primeiro lugar. E as coisas que nos rodeiam, elas nos fazem não perceber isso. A gente se ocupa tanto, e às vezes até mesmo com as coisas de Deus, a gente se ocupa demais com as coisas e esquece de colocar Deus em primeiro lugar. Quantas vezes, pessoas passam horas e horas ensaiando a mesma canção, mas não conseguem passar 20, 30 minutos chorando, derramando lágrimas e dizendo: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso do teu amor. Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu preciso do teu Santo Espírito para
clarear a minha mente, para aliviar a minha alma, para me fortalecer, para me conduzir nos caminhos do Senhor. Mas consegue ficar horas. Então se ocupa demais, até mesmo com as coisas do reino, e não percebe que Deus não ocupa o primeiro lugar na sua vida. Quantas pessoas zelosas, até mesmo com o reino, né, passam horas limpando nessa pandemia que nós estamos, higienizando, cuidando, e aí não conseguem, amados, perceber que até as coisas do reino ocupam o primeiro lugar na sua vida, mas não Deus ocupa. E é por isso que nós temos tantas pessoas que creem em Deus, que até verbalizam que amam a Deus, suas atitudes até mostram que amam a Deus, mas são pessoas tristes, pessoas confusas, pessoas vazias, pessoas que às vezes estão num culto, numa igreja, e que até o louvor, né, consegue preencher, a mensagem consegue falar, mas quando sai dali, uma tristeza, um vazio invade. Por quê? Porque Deus deixou de ocupar o primeiro lugar na sua vida. Quantas pessoas que deixam os seus empregos, o dinheiro, que deixa, né, amigos, ou amigos entre aspas, ocuparem o primeiro lugar na sua vida, dão mais tempo para essas coisas e pessoas, né? As Netflix da vida, os YouTubes não bons, né? Que existem YouTubes bons como o nosso, e os não bons ocuparem a sua vida, a política ocupar a sua vida, a primazia da sua vida. E Deus deixa de ocupar o primeiro lugar na sua vida. E é por isso, amados, que a única maneira das coisas darem certo na nossa vida é literalmente nós nos esforçarmos. É com muito esforço, é começar a perceber o que realmente ocupa o primeiro lugar no nosso coração, o que realmente ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Porque se o Senhor Jesus Cristo não ocupar o primeiro lugar na nossa vida, as preocupações, elas vão nos destruir. As más companhias vão nos destruir. As coisas que nós vemos e ouvimos vão nos destruir. É por isso que eu gosto dessa tradução que diz: meus queridos filhos, afastem-se. E se você for procurar no dicionário ou no Google, quer dizer afastar, é afastar mesmo, é ficar longe, é ficar à distância. Porque o pecado, porque as pessoas que não têm Deus em primeiro lugar na sua vida, elas não querem ficar longe de você. Elas querem se aproximar. O pecado, ele quer ficar cada vez mais perto de você. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim: filhinhos, não dê lugar ao diabo. Fuja da aparência do mal, porque isso tira a primazia de Deus no teu coração. Isso tira a primazia de Deus na sua vida. Deus deixa de ocupar o primeiro lugar. E quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar na minha vida e na sua vida, a gente só faz besteira. A gente só pensa besteira. A gente é impulsivo. A gente é autodestrutivo e acha que tá tudo de boa, como diz os meus netos. Tô de boa, tá tudo de boa, vó. Tá de boa. Não tá de boa, não. Se Deus, se o Senhor Jesus Cristo não tem ocupado o primeiro lugar na sua vida, tem nada de boa. Tá tudo ruim. Tá tudo péssimo. Tá tudo horrível. É preciso muito esforço. O Senhor Jesus Cristo diz lá em Marcos assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu esforço, com todas as tuas forças. Isso quer dizer que para amar a Deus e ter Ele como primazia na sua vida, você tem que somar tudo que você é: corpo, alma e espírito, e com muita força, e eu vou além, com muita violência mesmo. Você tem que afastar
dos ídolos, daquilo que se tornou mais importante que Deus e Jesus na sua vida, aquilo que ocupa mais tempo na sua vida, aquilo que ocupa mais tempo na sua mente, aquilo que ocupa mais tempo no teu coração. Você tem que fugir, você tem que se afastar, porque isso tem tomado o lugar de primazia, de primeiro lugar de Deus na sua vida. E amados, eu digo e volto a repetir, tem que ser muito esforço, porque o reino de Deus é tomado por esforço. E a intimidade com Deus e ter Deus em primeiro lugar na nossa vida também é com muito esforço. Porque é muita coisa, é muita situação, é muita gente que não tem Deus como primazia. É muita situação em que o domínio total é de Satanás. E se nós não nos apercebemos para isso, Deus deixará de ocupar o primeiro lugar no nosso coração, o primeiro lugar na nossa mente, o primeiro lugar na nossa vida. Pastora, mas é tanto problema. Eu sei. Pastora, é tanta tristeza. Eu sei. Pastora, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria, pastora. Mas eu não posso voltar atrás. Eu sei que você não pode voltar atrás. Mas eu sei que você pode se esforçar para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Fuja, afaste-se daquilo que tem ocupado mais tempo na sua vida do que Deus. Afaste-se em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando se trata de colocar Deus em primeiro lugar, nós temos dois exemplos na Bíblia. O primeiro exemplo é de Marta, Maria e Lázaro. Eita, glória a Deus! A Bíblia não diz isso, mas eu como mulher, que mulher fica imaginando, né? Todos nós, quando temos o nosso primeiro encontro com Deus, as coisas são extraordinárias, né? Quantos de nós deixamos tudo e todos? Quantas mulheres deixam pias cheias de vasilha para lavar depois, casa para arrumar depois? Quantos casais, né, deixam festas porque Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida? Mas o tempo vai passando, a gente vai virando, tomando a nossa atenção para outro lugar, e aí a gente não percebe que Jesus deixa de ser primazia, de ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Eu acredito que a primeira vez que Jesus se aproximou da casa de Marta, Maria e Lázaro, Marta não ficou cuidando das coisas. Acredito eu, a Bíblia não diz que Marta também, como Maria, se assentava aos pés de Jesus. E como Maria, Marta também ficava ali extasiada, ouvindo, e deixava as coisas da vida para fazer depois. Mas o tempo foi passando, Jesus se tornou amigo deles, e Marta começou a olhar ao seu redor e começou a perceber outras coisas. E aí Marta começou a deixar que as outras coisas fossem primazia na vida dela. Até que um dia Marta se irrita, porque quando Deus não ocupa o primeiro lugar na nossa vida, nós ficamos irritados quando vemos pessoas deixarem Deus ocuparem o primeiro lugar na sua vida, no seu coração. Quando Marta percebeu que Maria estava ali deixando Deus ocupar o primeiro lugar, Jesus ocupar o primeiro lugar na vida dela, Maria vira para Jesus e diz assim: Senhor, não te incomodes que Marta fica aí sentada te ouvindo e não me ajude nos afazeres da casa ou nos afazeres da vida? Jesus já não ocupava o primeiro lugar mais no coração de Marta, mas os afazeres da vida ocupava. Jesus deve ter olhado para Marta, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Jesus deve ter olhado para Marta e dito para Marta desta forma, como ele diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, escolheu me ter em primeiro lugar na vida dela. Eu não vou estar sempre aqui não, Marta. Só que a diferença entre Marta, Maria e Lázaro e entre mim e você é que Jesus estava com Marta, Maria e Lázaro de vez em quando. Mas comigo e com você, Jesus está 24 horas. Ele, antes de subir, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Então não tem como hoje Jesus ocupar o primeiro lugar na minha vida e amanhã não ocupar. Não tem como hoje eu ter Jesus como a melhor coisa na minha vida e amanhã ter o pecado. Não tem como eu ter comunhão com Jesus hoje e amanhã eu ter... Não, porque Jesus agora está 24 horas conosco. Não é só de vez em quando eu estava com Marta e Maria, não. Então não deixe que as coisas tomem o lugar de Jesus na sua vida. Outro exemplo é o jovem rico que chega para Jesus e diz para Jesus dessa forma, desse jeito: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus fala assim: tu és rico, né? Ele diz: sou milionário, Senhor. Então vende tudo que você tem, pega toda a sua riqueza, distribua aos pobres, depois vem e siga-me. Jesus não queria, não estava interessado no dinheiro daquele rapaz, mas estava colocando ele a teste. Ele olhou e falou: o quê? Abandonar toda a minha riqueza? Virou as costas, literalmente foi para o inferno. Aí Pedro, se sentindo máximo, disse assim: Senhor, mas nós deixamos tudo para te servir. Aí Jesus responde para ele como está respondendo para mim e para você agora: sim, Pedro, eu sei, mas não tem ninguém que não tenha deixado bens, que não tenha deixado riquezas, não tenha ninguém que não tenha deixado pai, mãe, irmão, irmã, marido, esposa. Não tenha ninguém que não tenha deixado, que não receba 100 vezes mais neste mundo e muito mais na eternidade, no porvir. Querido e querida, se esforce, não deixe nada e nem ninguém tomar o primeiro lugar de Deus na sua vida. Nada e nem ninguém. Porque se isso acontecer, você terá um grande prejuízo. Muitas pessoas cometem esse mesmo erro que Marta e o jovem rico cometeu. Com medo, elas se agarram ao que possuem e perdem o que poderiam ter. Acreditam nas coisas que nunca poderão satisfazê-la. E esquecem que só Jesus pode dar a paz interior e a salvação. Elas se contentam com o bom em vez de ficar com aquilo que é excepcional, é ótimo. Por isso, tome a decisão de colocar Deus como prioridade na sua vida e você verá que tudo de bom, que as demais coisas te serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de entendimento tão claro que não vale a pena ter nada em primeiro lugar, nem ninguém na sua vida, mas que Jesus deve sempre ocupar o primeiro lugar na sua vida. Que Deus te abençoe e paz seja convosco.